So I'd like to, first of all, welcome to the stage Kevin Austin, the Deputy Director of C40. I would also like to welcome to the stage the General Secretary of UCLG, Emilia Sayas, our wonderful co-convener. The Deputy Secretary for International Relations of Buenos Aires, and of course the first host city of the first ever U20. The Municipal Commissioner of Ahmedabad, of course the host of last year's fantastic U20. The Rio Coordinator of International Affairs, Antonio Marino. And of course, our fantastic host, Ambassador Maria Auxiliadora. Aqui, host e embaixador, Antônio Auxiliadora. Thank you very much, colleagues. We will first of all Obrigado, hear, colegas. Primeiramente, vamos escutar welcome to this stage. Thank you again so much, a embaixadora. Muito obrigado, embaixadora, por nos receber. Kevin, the floor is yours. Thank you. Kevin, a palavra está com você. Bem, obrigado a todos. Estamos quase chegando ao fim. Foram dias fantásticos, vocês foram colegas incríveis. Gostaria de agradecê-los juntos com a equipe por todo o trabalho que foi desempenhado nesses dias. Vocês sempre engajados, como sempre. Nesse ano, e a cada ano, na verdade, fica cada vez melhor. Estamos cada vez mais unidos, o que significa que podemos apresentar cada vez uma frente mais integrada com ações nas cidades. Mais uma vez, o valor do G20 é o valor das suas contribuições coletivas. Tivemos discussões profundas, trabalhamos com as questões e a próxima redação será fantástica desse documento. Agora, o trabalho continua. Não é somente a questão da captação de fundos e comunicação, mas, na verdade, a promoção daquilo que é necessário, tanto com o G20, mas também com os nossos respectivos governos nacionais. Não só o G20, mas também os nossos governos nacionais estão trazendo essa agenda através do G20. Estamos ansiosos para a continuação dessa conversa e nessa comunicação que continua com o Summit de Líderes em novembro. Em nome de mim mesmo, Emília, como membro da UCLG, também para os demais, queremos agradecer a todos e estamos ansiosos para a continuação do nosso trabalho nos meses vindouros. Tremendo trabalho trabalhar com vocês, a CLG. Foram anos incríveis e isso tem melhorado a cada ano. Na maneira como trabalhamos, isso tem melhorado para que possamos apoiar a todas as nossas cidades. Gostaria de passar a palavra à Emília. Muito obrigada. De fato, eu sinto que temos melhorado nosso trabalho conjunto. É de fato um grande prazer fazer parte dessa colaboração. Acho que é importante tomarmos um tempinho para percebermos o que, na verdade, fazemos juntos e o poder daquilo que fazemos em conjunto. Porque, às vezes, a impressão é que só vamos de evento a evento, especialmente aqueles que são organizadores ou participam de eventos. Eu mesmo faço toda semana e, às vezes, até mais do que isso. E, às vezes, a impressão é que nada mudou, que estamos presos no trabalho que estamos tentando promover. Mas, a cada vez que um grupo com tal diversidade, com as responsabilidades que cada um de vocês representa, com toda a legitimidade que as cidades têm ao se juntarem, é algo que, de fato, muda. Kevin, tem havido aqui uma atmosfera muito bacana de trabalho que nos permite vencer
ou lidar com trabalhos, questões difíceis, com uma abordagem correta que melhora a cada ano. Sinto também que isso certamente vai se refletir no comitê, mas além disso, essa mensagem vamos transmitir a outros atores também, o que é um fator crítico também. Esse ambiente que foi co-criado entre essas cidades incríveis, São Paulo e Rio. É um ambiente que nos deu o poder de interar frequentemente, constantemente, nesse âmbito do G20. E assim como o Buenos Aires fez na fundação, que inclusive foi uma excelente ideia, isso tem continuado já em outras edições. Com certeza, essa participação de alto nível da apresentação foi notada na última edição e é vista novamente aqui. Então, uma ótima oportunidade para nós. Também uma oportunidade que é muito importante para cada agenda de suas cidades, mas também para o mundo. Porque, de fato, as mudanças que tentamos trazer vão além disso que precisa ser feito nas cidades no nível local. E aí está o valor. O valor que Urban 20 representa. Algo que Kevin e eu diríamos é que estamos aumentando as possibilidades através desse ambiente poderoso no contexto do Rio. Vamos incrementar as possibilidades de conversar com outros grupos no G20. Acho que isso é algo que traremos para dentro do trabalho do Urban 20 no futuro e vice-versa. Estamos ansiosos, portanto, para continuar nesse trabalho. Confesso que é bastante intenso, são 2 encontros por ano, não é algo simples. Mas também estou muito feliz que temos Metrópolis e também a ICLEI se juntando a nós. Parabéns mais uma vez a São Paulo por esse encontro urbano. Muitas coisas estão começando aqui nessa tarde, então, por favor, não tenha pressa. Vá, compareça a esses outros eventos. Kevin e eu trabalhamos pelas nossas equipes, pelo time de São Paulo, as cidades que têm feito um trabalho incrível. Muito obrigado. E um bom trabalho tem grandes mentes por trás. Não vou mencionar todos os nomes aqui, porque não vão conseguir, mas Lucas, que deve ser mencionado, pelo meu time, também pelo time da UCLG. Vamos agradecer a cada um depois individualmente. Muito obrigado a todos. Esqueci. Eu estava tão empolgada aqui que eu acabei esquecendo que, na verdade, eu preciso apresentar o anfitrião do último ciclo, comissionário Amilabad. É um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, a palavra é sua. Ainda temos aqui as imagens da sua linda cidade, ainda temos na memória, porque fica conosco ano após ano. Então, muito obrigado. Boa tarde, queridos. Estou muito agradecido a G20, o 20, aos representantes São Paulo e Rio, por uma agenda tão interessante com esse foco no acesso às finanças, sustentabilidade, inclusão. Muitos de vocês, colegas e amigos que vi no evento do ano passado, com suas participações.
que São Paulo e Rio possam quebrar recordes com relação à participação das cidades e esse incentivo. Eu fico empolgado ao ver esse engajamento nesse encontro que traz um engajamento de governos locais, trazendo prioridades, especialmente nesse ano onde falamos sobre as cidades, sistemas financeiros, necessidades com relação às mudanças climáticas. Eu acho que quando tivemos discussões nesses últimos 2 dias, e cada uma delas em suas cidades representadas, muita sensibilidade e esforços. 3 questões foram discutidas: sustentabilidade, desenvolvimento e inclusão social, erradicação da pobreza, com o envolvimento do governo. Isso demonstra quão intensa a discussão foi nos últimos 2 dias. Como a senhora Karine e Emília comentaram, como isso tem sido tratado como parte da agenda nas discussões. Participação das cidades nas discussões, não só participando, mas compartilhando conhecimento, ajudando a fomentar essa participação com ação coesiva. As cidades estão lidando com questões de mudanças climáticas em seus respectivos países. As cidades têm feito excelente trabalho nos últimos anos, com alvos incríveis e também planos robustos relacionados às mudanças climáticas. Como parte disso, ano passado, foi entregue um programa e também um plano de ação para cidades. Eu quero dividir com vocês que nós acabamos de criar o primeiro programa para o nosso país nesse sentido e recebemos já 8, na verdade, distintivos relacionados ao reconhecimento das mitigações e adaptações em nossas respectivas organizações. Isso foi traduzido nessa redação e se tornou ação, de maneira que é possível incluir as questões e os desafios mais importantes com relação às mudanças climáticas. Membros do G20, comitê, trabalhando com os governos nacionais, trazendo intenções para ações, lidando com mudanças globais no papel das cidades, preenchendo as lacunas referentes a políticas e ações do governo. No último Summit, foram identificadas 6 áreas principais, construídas no tema do G20. Uma terra, uma família, um futuro. Questões críticas para inspirar a ação das cidades, seguindo, portanto, as agendas globais, com comportamento responsável, assegurando a responsabilidade, acelerando mudanças necessárias, reestruturando a governança do arcabouço urbano, entre outros. Tenho orgulho de dizer que, no último ano, muitas das cidades do comitê e foi apresentado no evento por 2 dias, tivemos um número recorde de participantes. A presidência da Índia, ano passado, para o G20, destacou o multilarismo para a governança global, com muitas representações que sejam transparentes e efetivas, principalmente financiamento para os países em desenvolvimento com relação a mudanças climáticas. Interessante verem deliberações e
alinhamentos no último Summit. E ao seguirmos em diante, vemos esse impacto no futuro global, também para cidades, no tocante a esse tema. Há uma necessidade crítica para os líderes mundiais, para se posicionarem com relação à sustentabilidade e tantos outros, e não deixar ninguém para trás, lidando com questões como a desigualdade social. É uma responsabilidade compartilhada. Conforme aceleramos as ações, times trabalhando em inclusão em todas as suas operações, como parte. Em nome da nossa cidade, quero agradecer mais uma vez os líderes do C40, U20, G20, por essa oportunidade. De maneira coletiva, nós apoiamos os líderes em suas prioridades e ações tangíveis em campo, onde muitas cidades quebram recordes em comparação a anos anteriores. Desejo ao São Paulo e ao Rio, nesse evento que está à frente, que tenham um novo recorde em termos de participação e também ao enriquecerem o conteúdo do evento. Muito obrigado. Bom, eu acho que o comitê elevou muito o nível e esses números foram excelentes indicadores. Então, obrigado a todos também por detalhar as semânticas que o comunicado contém. É um prazer vê-los retornar, reforçando as discussões que tivemos. Muito obrigado, então, por isso. Me permita agora convidar o secretário adjunto para Relações Internacionais de Buenos Aires, Ana Dutti. É tamanho prazer ver uma cidade que criou essa excelente ideia de criar o Urban 20 e primeira cidade a sediar o U20, que continuem assim. É um prazer tremendo tê-la aqui conosco. Gostaria de estender os meus mais calorosos agradecimentos à cidade de São Paulo pelo recebimento tão caloroso, pelo Rio, pela organização desse ciclo. Também gostaria de agradecer C40 e o CLG. Seus trabalhos é fundamental para esses espaços estratégicos multilaterais para os governos locais. É uma honra para mim representar a cidade de Buenos Aires como cofundadora do Urban 20. Em 2017, nós lançamos, junto com a cidade de Paris, essa iniciativa tão poderosa de diplomacia e ações. Hoje, encerramos o 7º ciclo do U20. O nosso trabalho é impulsionado pelo objetivo original de trazer as cidades em seu engajamento com o G20, incentivando as cidades como líderes globais. Agora, entendemos que as cidades estão no frontline das questões globais, que tenhamos a habilidade de desenvolver e implementar soluções eficazes. A transformação gerada pela urbanização tem esse potencial de trazer bem-estar, recursos, eficiência e crescimento global, tomando vantagem de 3 oportunidades, com desafios que podem ser apenas mitigados ao desenvolvermos esse papel construtivo em diferentes espaços. Esse espaço não burocrático, promovido pelo U20, permite que nossas prioridades se adaptem às mudanças constantes que acontecem globais às nossas necessidades. A redação desse comitê, o comunicado, é uma prioridade que traz as nossas preocupações principais: inclusão social nas cidades, desenvolvimento sustentável
e outras questões que são necessárias para combater as mudanças climáticas e garantir o nosso futuro. As nossas instituições governamentais que asseguram os melhores processos nos processos decisórios. Como o prefeito de Paris mencionou ontem, temos um caminho longo até julho, quando o primeiro encontro dos grupos de engajamento vai se realizar na cidade do Rio. E aí teremos o encontro dos líderes nacionais em novembro. Cada cidade tem a sua tarefa de trabalhar com suas tarefas nesse reconhecimento dentro daquilo que concordamos até então. Que continuemos, então, a trabalhar juntos intensamente nesses acordos, de maneira coletiva, com esses propósitos específicos para soluções sustentáveis. Muito obrigada. Thank you very much. And thank you for that commitment. Muito obrigada. De fato, muito obrigada por esse comprometimento contínuo e também são memórias muito calorosas de Buenos Aires que ainda trago. Eu vou passar para o Kevin agora. Gostaria de informá-los que teremos falantes aqui da língua portuguesa. É necessário que vocês saibam para que, se necessário, adquiram o fone do lado de fora para que acompanhem a tradução. Everybody has handsets? Are you ready? Já pegou os seus radinhos? Estão prontos? Porque eu posso dar uma pausa de 1 minuto, se for necessário. Todos já temos? Bom, Kevin, eu acho que podemos começar. So thank you. So it's absolutely right that the final words should be for our co-chairs. Deve ser. Para a nossa equipe, eu gostaria de apresentar o coordenador de assuntos internacionais para o Rio de Janeiro, o Sr. Mariano. Boa tarde, prezadas prefeitas, prefeitos, representantes de cidades, caros convênios do U20. Quero, antes de mais nada, agradecer ao prefeito Ricardo Nunes pela calorosa recepção, à embaixadora Maria Auxiliadora, Luísa De Brassi e especialmente ao Lucas Paredes, à equipe de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, pelo trabalho incansável de organizar esse belo encontro. Parabenizo também a mediação precisa, transparente e atenta dos convênios Emília e Kevin e de suas equipes. Gostaria de parabenizar e agradecer a participação ativa de representantes de cidades, compartilhando questões robustas e pertinentes para o documento final do nosso comuniquê. A partir de considerações relevantes sobre o atual contexto geopolítico e análise minuciosa da linguagem, como vimos nas sessões ontem e hoje, ficam evidentes os esforços de todos para encontrarmos convergências e compreensões comuns. Por isso, reitero aqui a importância dos espaços multilaterais internacionais. Reforçar a representação dos países em desenvolvimento a fim de construir o multilateralismo mais inclusivo, proposta pela presidência brasileira, é, portanto, fundamental. Também no âmbito das prioridades, garantir a igualdade de acesso a alimentos saudáveis e nutritivos para todos, ecoando os objetivos e a metodologia da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e abordar as conexões entre fome, pobreza, desigualdade e impactos climáticos. O combate às desigualdades e financiamento urbano climático são elos importantes para as cidades do mundo. Os problemas que as cidades enfrentam e as soluções e meios de implementação não acontecem na mesma velocidade, como bem lembrou ontem o nosso prefeito Edivaldo de Aracaju. As cidades enfrentam uma lacuna sistêmica no financiamento de desenvolvimento, com apenas uma pequena parte do financiamento internacional chegando a investimentos locais. No financiamento climático, cidades a nível mundial receberam apenas 7% dos 4,5 a 5,4 bilhões de dólares necessários em 2018, sendo essa uma lacuna significativamente maior nos países em desenvolvimento. Reconhecer o desequilíbrio no financiamento é essencial para garantir uma abordagem equilibrada e equitativa que considere tanto a prevenção de futuras mudanças climáticas quanto a proteção e adaptação das comunidades em risco. Como parte da co-presidência, agradeço e reforço que contamos com todos aqui,
cidades e parceiros do U20 2024 para avançarmos em uma mensagem assertiva acerca dessas questões. Antes de finalizar, devo reforçar sobre o porquê o Rio de Janeiro foi escolhido como capital do G20. Além de ser uma das primeiras imagens quando se pensa no Brasil, ao longo de toda a sua história, o Rio de Janeiro provou ser uma cidade anfitriã dinâmica e vibrante para uma ampla gama de grandes eventos, incluindo reuniões culturais, esportivas e políticas de alto nível. A riqueza cultural da nossa cidade, a paixão por esportes e a capacidade para a diplomacia internacional, combinadas com uma administração pública séria, deixaram um legado duradouro na infraestrutura, na cultura e na identidade da cidade para acolher essas diferenças. Está no DNA do nosso Rio de Janeiro receber pessoas do mundo todo e abraçar as adversidades, complexidades históricas, geográficas e ambientais, diferenças socioeconômicas nos permitiram conviver e evoluir de uma maneira única e resiliente na cidade maravilhosa. Nesse espírito, trabalhamos para recepcionar essa série de eventos do G20 e a próxima cúpula do U20 em novembro, para que, mais uma vez, possamos pleitear frente aos nossos governos nacionais e provar que é possível mudar os rumos do planeta por meio das cidades. Muito obrigado e vejo todos vocês em novembro. So thank you, and of course, Obrigado. E é claro que as palavras finais devem vir do nosso anfitrião fantástico, São Paulo. Eles cuidaram de nós extremamente bem e eles se organizaram um evento perfeito, sem uma falha. Eu gostaria de agradecê-los, então, para a embaixadora agora. Eu tinha planejado falar em português, mas eu acho que é melhor falar em inglês, porque a maioria dos brasileiros aqui também falam inglês. Eu gostaria de agradecer, primeiro, a todos por virem aqui e nos ajudarem a elaborar um texto tão bem feito. Eu creio que nosso comunicado é de fato excelente. E eu não poderia estar mais feliz sobre o resultado. Todos contribuíram para a sua redação e devem receber os agradecimentos. Durante as reuniões ontem, eu fiquei um pouco preocupado, porque às vezes eu não entendia o que as pessoas estavam falando. Então eu falei para a dona que estava do meu lado e falei, não seria melhor que a gente pedisse que eles escrevessem o que eles estão dizendo, porque eu não estou conseguindo lembrar de tudo. E ela disse, não se preocupe, porque a nossa equipe técnica está cuidando disso. Então eu fiquei muito feliz. Eu não sabia, eu não conhecia a equipe técnica. Obrigado, dona, obrigado, equipe técnica. E agradeço aos nossos conveners que fizeram um trabalho fantástico. E sobre o Urban 20 em si mesmo, o 20, o que nós queremos dizer sobre isso? Eu falei ontem com o nosso Sul Sherpa do G20 e eu disse para ele que a nossa intenção é ser reconhecido na declaração final do G20. Nós queremos que os líderes olhem para nós e reconheçam o nosso valor. E ele disse, eu entendo bem, mas o Brasil vai fazer o seu melhor, mas alguns dos países não querem ter sociedades civis misturadas com os líderes do G20. Eu pensei sobre isso e eu liguei para outra pessoa do governo federal, o embaixador Francisco da Costa e Silva, e perguntei o que nós fazemos agora. Ele trabalha para o Ministério das Cidades. E ele disse, as cidades não são sociedade civil. E eu disse, sim,
Então, nós não podemos considerados o social, parte social. Então, nós podemos falar para todos que somos governos locais e temos que nos responsabilizar por qualquer coisa que aconteça com os nossos povos. Nós fomos eleitos para isso. Assim como governos centrais, nós precisamos de atenção, precisamos de melhor redistribuição de recursos, financiamento e financiamento acessível. E é isso que nós estamos buscando, especialmente agora, porque a situação está cada vez mais difícil. Eu creio que nós devemos deixar claro que não somos servidores ou funcionários, e nesse sentido somos servidores públicos e nos preocupamos com o nosso povo e devemos receber o que nós precisamos para ajudar o povo das cidades. Eu agradeço a todos. E desejo o melhor para todos.